Olá, amigos do nosso Tempo com Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você para nós pensarmos um pouquinho numa expressão que talvez você já usou, ou no mínimo você já ouviu essa expressão. Quando se diz ou quando ouvimos, os tempos mudaram. Enquanto dá uma pensadinha de 10 segundos, aí você talvez pode se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas programações aí, tá ok? Os tempos mudaram. É verdade, os tempos mudaram. Se a gente comparar os tempos dos nossos pais, dos nossos avós, e comparar os nossos tempos, naturalmente houveram mudanças. E é normal, as coisas são dinâmicas, isto é assim. Porém, dentro desse cenário de mutações, dentro desse colorido de mudanças, a gente não deve, ou pelo menos não deveria esquecer de que há valores, há elementos na vida, há absolutos que eles não mudam, ou pelo menos não deveriam mudar. E mudá-los é problema, ou pode ser problema, ou geralmente é problema. Há princípios de vida, há valores na vida que eles valiam há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou mais do que isso. E esses não mudam. E quando nós queremos mudar essas coisas, quando nós perdemos essas coisas de vista, então alguma coisa não está certa. O problema de dizer os tempos mudaram é quando a gente reinterpreta isso e acaba pegando hábitos e costumes modernos e achar que então tudo pode ser feito à luz deles, é como que se o passado estivesse totalmente errado. Essa é a questão. Eu quero ler, ou pelo menos refletir um pouco mais, aprofundando isso, como eu disse há uma semana atrás, esse assunto a partir de um trecho da Bíblia, Carta aos Romanos, no 1º capítulo. Ali nós vamos ter algumas expressões, alguns conceitos, algumas verdades, alguns absolutos que talvez até nos incomodam um pouquinho. E eu não tenho problema de que se isso incomodar você. Aliás, me coloco à disposição, me procure no particular e a gente vai trocar umas figurinhas aí. A primeira das realidades que eu quero dizer, nós temos lá em Romanos 1, versos 19 e 20, onde a Bíblia diz que Deus se revela na criação. Ou seja, o ser humano pode ter uma noção de Deus a partir do mundo criado. Uma segunda verdade que nós temos ali, um segundo absoluto, e esse não muda, apesar dos tempos mudarem, é de que não há desculpa para o ser humano quando ele diz que ele nunca ouviu falar de Deus. Não há desculpa por quê? Porque na própria criação, o ser humano, ao contemplar a criação, deveria entender que toda essa criação fantástica, toda essa dinâmica de vida que o mundo tem em si mesmo, isso não pode ter vindo do acaso. Tem um terceiro absoluto que diz que, está tudo lá em Romanos 1, a partir do verso 17 e 18, quando o ser humano então tem essa noção de Deus, ele deveria aprofundar isso voltando-se e adorando esse Deus. Um quarto absoluto que tem ali dentro é de que quando o ser humano não busca aprofundar essa noção de Deus, vai acontecer uma coisa ruim, ou seja, o ser humano que deveria voltar-se ao Criador, ele acaba voltando-se à criatura e a futilidades, a coisas erradas, ou seja, ele deveria viver o certo, mas como ele não busca o certo, ele acaba se voltando a coisas erradas, a futilidades. E para compensar, e aí nós temos uma quinta questão, para compensar esse seu distanciamento do Criador, porque o ser humano foi criado para adorar, mas e quando ele não adora o Criador, ele se volta para aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos adorar, que elas não são dignas da nossa adoração. E uma sexta questão é de que, isso talvez pode te incomodar um pouquinho, meu amigo, é de que quando o ser humano vive essa realidade, então de alguma maneira ele vai experimentar o amargo da vida por ter voltado as costas para o Deus vivo. Talvez tu pensas, então Deus está de sacanagem, Deus é revanchista, é vingativo. Não, não é isso. É que nós simplesmente estaremos então colhendo o que plantamos, apenas isso.
Sabe, querido, Deus estabelece princípios. E quando eu vou dizendo e vivendo isso de que os tempos mudaram, é como que eu querer então reescrever a história e dizer que os princípios estabelecidos por Deus, que são eternos, eles não são modernos e também não ultrapassados, mas eles são eternos, é que eles não valem mais. E quando eu mudo uma coisa de lugar, então eu terei problemas. Então é por isso que isso vale. Sabe, meu amigo, a grande problemática do ser humano, ela não é moral, não é financeira ou econômica, nem religiosa. A grande questão do ser humano, a grande desgraça do ser humano é espiritual. E quanto mais longe do Criador, mais o ser humano se aproxima do sofrimento, da desgraça. E o caminho para Deus só tem um, a Bíblia diz isso, que é Jesus. Então, meu amigo, volte-se para Jesus. Dê atenção, dê voz para aquilo que Deus já colocou lá em você, de que nós temos alguma coisa em nós que clama por conexão com o Criador, e essa conexão nós temos em Jesus. Que Deus te abençoe.